Começamos mais uma edição do Eco TV Entrevista, o programa que tem a missão de sempre apresentar pessoas com boas histórias, com conteúdo, com algo que possa agregar aí na vida do nosso telespectador. E hoje, olha, não fugimos a esta regra. Eu estou aqui com um psicólogo e ele usa a sua experiência para ajudar os dependentes químicos, tem todo um trabalho, tem toda ali uma dedicação nessa área também, que você vai ficar sabendo agora aqui no Eco TV Entrevista. Nada, pode falar. Olá, Santo Roccella, é isso? Santo Roccella? Isso, Santo Roccella. É o nome mesmo, doutor? Isso, é meu nome mesmo. É que eu tenho origem italiana, né? Aí eu recebi esse nome devido ao meu avô, meu nono, né? Que interessante. Que lá na Sicília, que meus pais são sicilianos, eles vieram pós-guerra, e aí tinham o hábito de colocar o nome dos filhos, o nome dos pais, né? Que legal. Aí nós somos em 4. Só para dizer meu nome, você vê que é estranho mesmo. Meu nome é Santo Roccella, porque é o nome do meu avô materno. Meu irmão, que é Ângelo, tem o nome do meu avô paterno. E minha irmã tem Francesca e Giovanna. Olha só. São 4 com os nomes dos avós. É uma santa família, então, podemos dizer assim. Graças a Deus. E fala um pouco da sua formação. O doutor, a sua formação é como psicólogo mesmo? Sou psicólogo formado em 1989. Né? Eu tenho trabalhado, eu me formei, eu tive a sorte também, eu estudei, né? De ter me formado em 89 e logo em seguida prestei meu primeiro concurso público. E entrei na cidade de Mauá, onde eu trabalho até hoje, pelo concurso público que eu fiz, né? E eu trabalho na área da saúde, trabalhei em UBS, em Unidade de Saúde da Família, hospital, fui diretor de recursos humanos lá em Mauá e hoje eu estou trabalhando com dependência química, desde 2008, né, no CAPS AD. E é de Mauá mesmo? Nasceu em Mauá? Não, eu sou de Santo André. Ah, de Santo André, aqui na região do ABC. Claro. Isso, aqui no centro de Santo André. Que legal. Estudei no primeiro grupo escolar, que inclusive esse ano faz 100 anos. Olha aí. Vai ter a comemoração em agosto. Que bacana, doutor. E diz uma coisa, até nessa sua experiência na prefeitura de Mauá, um assunto também que é bem, ainda mais quem está em casa e nos assistindo, que tem um filho na escola e sempre quando pensa aí na questão do filho, tem um problema que não tem, infelizmente hoje é uma realidade, que é a questão das drogas, doutor. Como é que você vê isso, principalmente na cidade de Mauá? Olha, eu vou falar uma coisa para você, Bez, e para o público, né? A situação hoje em Mauá e em qualquer cidade está difícil. Aumentou muito o número de dependentes químicos, né? Então, assim, não só a realidade de Mauá, mas com outros... Eu vou falar de Mauá porque eu trabalho em Mauá. É muito grande, cada vez aumentando mais. E isso está sendo assustador e complicado, porque você tem que trabalhar em cima dessas pessoas. E a escola, na minha visão, deveria trabalhar na questão da prevenção. Né? É complicado. Ô, doutor, até aproveitando, como é um assunto muito importante, eu vou até pedir, pode falar mais um pouco sobre isso? Pode até olhar bem para a sua câmera aí, porque com certeza quem está em casa agora, é muito importante, tem um filho na escola, saber dessa situação e até a sua visão como um psicólogo aí, como é que vê essa situação. Então, hoje a preocupação é que nas escolas ocorre muito o uso de substâncias que a gente chama de substâncias psicoativas, né? Então, assim, os familiares hoje que têm filhos nas escolas, elas têm que ficar atentos com o seu comportamento, né? O filho, quando começa a mudar o comportamento dele, começa a ficar agressivo, começa a arrumar um monte de desculpa, mentira, sair de casa, fazer coisas que não são do normal do dia a dia dele, os pais têm que começar a observar. Se ele começar... Os pais, principalmente, tem que procurar ir nas reuniões dos filhos, procurar ir nas escolas, ver com quem eles andam. E por que tudo isso? Porque hoje em dia, infelizmente, nas escolas ainda tem muito uso de substância. E está levando, principalmente, as crianças para esse meio. Né? Infelizmente. Hoje nós vemos lá que o atendimento lá no CAPS, muitas meninas de 14, 16, 17, todo engravidando, né? Já no terceiro filho. Tudo por causa do uso da substância.
Ô, doutor, é uma questão mesmo de má influência, porque as crianças hoje mal aprenderam a andar, já estão aí em busca de uma viagem, da tontura ali, de ter algo, aquela viagem que a droga, que todo esse mundo químico oferece. É só uma influência ou também o ser humano, pelo que o senhor já estudou aí como psicólogo, estamos propensos também a esse abismo, Rochela? O que acontece, né? Depende do meio em que você vive, depende de como você foi criado, depende com quem que você anda. Você tem a questão psicológica e tem a questão orgânica. Você tem, por exemplo, um pai que é alcoolista, né? Você tem grande chance de ter um filho, né, que a gente chama de predisposição, né? Do filho ser um alcoolista ou ser um dependente químico. Por quê? Porque se ele experimentar uma substância, seja ela qual for, ele corre o risco de ficar dependente. Muito mais fácil, não sei se de você, de mim, por exemplo, eu tenho, como eu falei, origem italiana, eu bebia vinho com pão. Se eu tivesse uma predisposição a isso, eu seria um alcoolista hoje. Mas eu posso, por exemplo, beber um cálicezinho de vinho e um cálice de vinho depois de um mês, 2 meses, não há problema algum. Mas quem tem essa predisposição, se ele beber um cálicezinho de vinho, ele vai querer beber mais e mais. Ele não para. Então aí ele se torna dependente. Por isso a diferença. A gente não é dependente porque a gente bebe socialmente, né? E moderadamente. E os que não... Entendi. Pois não. Eu até perguntei isso, Rochela, porque uma vez eu até vi uma entrevista de um especialista na questão de dependência química. Ele dizia, olha, vício é roer unha, vício é videogame. Dependência química é algo que é prazeroso. Você está jogando algo que vai dar prazer dentro de você. Então, tem também uma questão genética do ser humano. Tem. Infelizmente, vou falar uma coisa para vocês, né, que estão nos assistindo. A droga, se não fosse boa, entre aspas, eu costumo dizer entre aspas, boa assim. Se não desse um prazer, eles não viciavam, né? Eles não ficavam. Porque ela dá, infelizmente, aquela brisa que eles se sentem naquele momento, naqueles 15 minutos, um prazer que eles não conseguem ter em outras coisas. Eu costumo dizer até que essa droga preenche um vazio que ele tem e ele não consegue resolver. Entendeu? Então esse vazio ele preenche, infelizmente, com essas substâncias. Que dão prazer, né? O álcool dá o prazer dele ficar mais alegre, mais à vontade, né? A maconha relaxa, a cocaína e o crack, ele estimula você, né? Então é assim, da brisa que eles falam, né? Eles tanto falam de brisa, né? Que é a brisa que eles têm, que isso dá o prazer para eles, né? Rochela, numa vida sem significado, a droga então vira um alimento? Acaba virando um alimento espiritual. Por quê? Porque se você pegar essas pessoas, em sua maioria, claro, que fazem uso da substância, pergunta para ela o que ela pensa no futuro, o que ela pensa em fazer, o que ela produz. E na sua maioria... Brisa, né? Normalmente é a brisa. Eles não produzem. É uma situação muito complicada. Infelizmente, passam em branco anos e anos e anos e eles ficam só usando a droga e cada vez mais usando droga. E se você não interromper esse ciclo, os jovens hoje estão morrendo muito cedo em função disso, né? Então eles não têm futuro, infelizmente. E numa sociedade com significado, a droga... Porque, é claro, também tem um outro lado. E tem até... Muitos especialistas colocam a questão da droga como para o uso medicinal. Qual que é a sua opinião sobre isso? Hoje fala-se muito sobre a maconha, né? A maconha como uso medicinal. Claro que ela tem seu fim medicinal, mas infelizmente hoje o uso da maconha ela é uma droga ilegal, né? Nós temos hoje as drogas legais e as drogas ilegais. A maconha hoje no Brasil, ela é ilegal, sendo que tem muita gente aí por trás querendo fazer com que ela se torne legal, né? Como o Uruguai, né? Agora recentemente ela liberou um tanto, né? Mas para uso, né? Você tem que ter muito cuidado disso, né? Porque hoje, a semana passada mesmo, nós tivemos uma reunião e nós falamos, quem é a favor, os profissionais, né? Quem é a favor de liberação da droga, quem não é a favor. Vamos dizer assim, metade foi, metade não foi, né? Mas eu acho muito perigoso. Por quê? A legalização. Na minha visão, que aí você tem outras visões aí. A legalização, ela pode ser feita, quem vai ganhar com isso, eu acredito que é o governo, pela taxação de impostos, né? Mas o consumo, eu acredito que pode até aumentar. O álcool não é liberado? O cigarro não é liberado? E o que mais mata no mundo hoje? É o álcool.
entendeu? Álcool, cigarro. Cigarro, tem tantas intercorrências da saúde por causa disso, né? Então, assim, é arriscado, eu creio que é arriscado. Talvez no momento nós não estejamos preparados para isso. Na minha visão, eu costumo dizer, porque tem muita gente trabalhando em cima da legalização, né? Inclusive profissionais na mesma área, tá? E por falar em visão, saindo do lado saindo do lado, nós estamos falando até agora aqui da questão do dependente em si, mas do lado da sociedade no geral. Existe, vê uma ignorância, acredita que tem uma ignorância na maneira como a sociedade trata os seus dependentes químicos? Qual a sua opinião, Rochela? O que acontece é que a sociedade acaba vendo o usuário do dependente químico como marginal, né? Mas eu quero dizer aqui e salientar o seguinte, o dependente químico, seja ele qual for, a droga, ele é um doente. Então, se ele é doente, você tem que tratá-lo como doente, né? O que acontece é que, infelizmente, está muito ligado à violência, né? Existem muitos roubos, né? Muitos furtos, muita briga, muito ligado a essa situação. Então, a sociedade meio que marginaliza mesmo, né? Discrimina, fala, ó, antigamente não era tão comum assim, tanto usuário como hoje tem na rua. E hoje tem tanto morador de rua hoje na rua, por quê? Porque é usuário, a maioria deles, se você for pegar na rua, de cada 100, vamos supor assim, 99 ou usa álcool ou usa droga, mesmo até para sobreviver na rua. Então, vai aliviar aquela dor, toda aquela situação. Então, existem tratamentos, né? Que nem existe o CAPS, existe o NAPS, existe vários tratamentos aí, mas a pessoa tem que querer se tratar. O primeiro passo para você sair desse vício é você querer se tratar. Se você não quiser se tratar, o que acontece? Você pode fazer o tratamento que for, com psicólogo, enfermeira, TO, psiquiatra, todos os profissionais, assistente social, todos os profissionais que você quiser pôr em cima dele, você vai ter à disposição dele. Se ele não quiser o tratamento, ele não vai. Então, o primeiro passo é ele querer. E aí a coisa até caminha. Aí não sei se você vai perguntar sobre a família, né? Como é que você... Podemos perguntar, é claro, mas olha, vou perguntar, deixa eu até aproveitar a deixa aqui dado pelo ilustre Rochela. Eu vou perguntar sim sobre a família, mas depois do nosso intervalo. Chegou a hora de soltar a voz. Vamos mostrar quem somos nós. Esquece tudo que você já viu. Vamos fazer a melhor eleição do Brasil. Eu quero, eu posso, eu vou fazer. O melhor pro Brasil, pra mim, pra você. Tire o seu título de eleitor e participe. Vamos fazer o melhor para o Brasil. TSE, Justiça Eleitoral. O país tem área suficiente para produzir alimentos sem derrubar nenhuma árvore. A solução é o desmatamento zero. Meu nome é Camila Pitanga, sou atriz e é essa lei que eu quero. Eu também me chamo Camila Pitanga e eu quero a lei do desmatamento zero. Eu assinei. E você? Estamos de volta aqui com o Santo Rochela, psicólogo, e na deixa do bloco anterior, o Santo, você deixou a ideia de uma pergunta aí sobre a questão da família, não é isso? Então, por favor, vamos voltar então já, aproveitando a sua dica. O que você gostaria de dizer sobre a família aí nesse cenário de dependência química? Tá. O que acontece com a família, né? A família, quando tem um dependente químico dentro de casa, ela adoece junto com ele. E às vezes ela não vive mais a vida dela, ela vive a vida do dependente químico. Então o que acontece? Isso nós chamamos de codependência, né? A família adoece, essa família não tem mais felicidade, não tem mais paz em função de ter esse membro na família que é um dependente químico. Porque o dependente químico ele traz vários problemas para a família. Ele não dá paz, ele começa a dormir fora de casa, ele começa a tirar as coisas dentro de casa para vender, ele começa a pedir, a forçar dinheiro
a ser agressivo. Então ele muda todo o comportamento dele e isso mexe com a família. Isso mexe com a família e infelizmente isso é muito triste. A família adoece, chega um momento até, em algumas famílias, isso eu vi, presenciei, da mãe falar, eu prefiro ver o meu filho morto do que ele está fazendo tudo isso que está fazendo com a gente. Infelizmente chega a esse ponto, né? Para você ver o tanto que é preocupante esse trabalho, né, de se tratar um dependente químico, né? É um abismo, não é, doutor? É um abismo. É complicado, é complicado, né? Nós temos a experiência, assim, de atender vários mesmo, são bastante, né? E assim você fala de quantos melhor e quantos melhor. De cada 10, se você conseguir... porque é uma doença, né, que ele não tem cura. É uma doença que ele vai tratar pela vida inteira. Porque ele pode ficar até abstinente por um período, né? E esse período ele não está usando. A abstinência é um período que ele não usa, mas o que vai acontecer? Ele vai ter um momento que vai bater a vontade nele. Ou ele vai ser forte o suficiente para não voltar a usar, ou ele vai recair. É o que acontece muitas vezes. As pessoas ficam um ano abstinente da droga, não faz o uso dela, mas de repente aparece lá, ficou 2 dias fora, porque usou, porque deu vontade, ou porque aconteceu isso, aconteceu aquilo, né? Sempre tem uma desculpa para poder usar a substância. E a família sofre muito com isso. Não, com certeza. E esse trabalho com os dependentes químicos, ele se dá paralelo ao seu trabalho na Prefeitura de Mauá? É um grupo que o doutor criou? Como que é esse trabalho? O CAPS, ele é um centro de atenção psicossocial, álcool e outras drogas. Ele é da Prefeitura de Mauá. É da Prefeitura. Da Prefeitura, okay. Da Prefeitura, né? Lá são vários CAPs, né? Tem as unidades de saúde, é uma unidade de saúde dentro de uma secretaria, né? Em Santo André também tem. Santo André, Ribeirão Pires tem, em várias cidades de São Paulo tem, né? Justamente para tratar isso, né? E além disso, eu também faço atendimento para dependentes químicos em uma clínica, né? Que interna por 6 meses, 4 meses, vai depender do contato que seja feito, né? Para tirar essa pessoa da rua e até mesmo do risco de morte que ele tem, né? Porque quando você está nesse meio, você corre muito risco, né? Então existe a internação, em alguns casos ela é importante, porque muita gente é contra também, é isso, mas eu vejo assim, existem passos para o tratamento. Se você tenta ambulatorialmente tratá-los, né, e eles não correspondem, né, você trata, ele usa, então você tem que interromper o ciclo. Se ele está usando todo dia abusivamente, né, então o que acontece? Você vai ter que parar com esse ciclo e uma internação para desintoxicação, né? Só que eu vejo que agora tem a internação para desintoxicação, mas tem muitos locais de internação que a família interna o cara para dar um descanso para eles. Para a família também e para ele. Lado, né? Então, interrompe o ciclo, que ele não vai usar, ele vai ficar abstinente, ele não vai usar a droga, e a família, de uma certa maneira, fica tranquila porque sabe que ele não está na rua, né? Então, acaba virando até um depósito, né? Na trajetória desse seu trabalho aí com os dependentes químicos, teve uma história que mais te marcou? Poderia... Claro, não pode, nem precisa e nem deve falar o nome do paciente, mas apenas o contexto, assim. Tá. A gente nunca pode falar o nome do paciente, né? Mas a história eu posso contar. São várias histórias que marcaram, porque são 25 anos de profissão, 25 anos que eu atendo, né? Tanto na rede pública como particular. Teve uma história recente que eu atendia, não vou citar nomes, né? Mas eu atendia em 1996, por aí, 97, eu atendia uma senhora, né? Que era auxiliar de enfermagem, e ela passava comigo, psicólogo, e com psiquiatra. E ela tinha uma depressão muito grave, né? E eu fazia, tanto era grave que ela tomava medicação e fazia psicoterapia comigo 3 vezes por semana. E a gente estava segurando nesse aspecto essa senhora, né? Era uma auxiliar de enfermagem, né? Que infelizmente, por estar em depressão, também ficava afastada do serviço, né? E ela tinha muita história, né? E aí eu cheguei a tratá-la por alguns anos e era difícil tirá-la dessa depressão. Mas, resumindo, né? Aí um período eu entrei de férias, nesse período que eu entrei de férias ela veio a óbito, né? Ela veio a óbito e morreu por depressão, né? Ela tinha uma depressão muito grave.
Aí o que acontece? 97. Em o ano passado, 2013, eu atendi, acabou caindo nas minhas mãos, porque nós somos uma equipe, né? No CAPS, são vários psicólogos, vários profissionais, né? E acabou sendo eu técnico responsável de um morador de rua, usuário de drogas, né? Múltiplas drogas, né? Que veio de São Paulo e acabou ficando em Mauá, e de uma certa maneira também violento, né? Violento, e eu também por ser grande assim, né? Então acabo eu atendendo as pessoas mais, né? Nesse sentido, né? Não porque, mas eu acho que o tamanho também dá uma segurada, mas profissionalmente eu também tenho minha forma de tratá-los, né? Aí esse rapaz, ele passou em tratamento comigo, né? E com a equipe, e eu sendo técnico de referência dele. Aí ele encontrou uma família, um casal de idoso, que ele guardava carro na rua, e chamou, ele falou assim, ó, se você parar com essas drogas, eu te dou uma casa para morar no fundo da onde a gente mora. Somos só eu e meu marido, né, e os casal de idoso. E falou, você vai lá, mas se você parar, por incrível que pareça, ele foi morar e ele parou. Ele começou a se organizar a vida dele. Usuário forte, múltiplas drogas. Aí o que acontece? Ele ficou afastado num período do CAPS, né? Aí quando eu retomo, ele veio, né, conversar comigo, ele falou assim, olha, ele tinha um amigo que investigou, porque ele queria saber quem era a mãe dele, porque a história dele é que a mãe dele abandonou ele na rua como uma moradora de rua, né? Moradora de rua. Aí essa moradora de rua criou ele na rua, então ele está há 40 anos na rua. Nunca soube que era uma casa. Aí ele está nesse local fixo e ele é um rapaz que cria amizade, muita amizade na cidade. Aí um comerciante falou assim, eu vou tentar descobrir quem que é sua mãe. Aí um certo dia, através disso, ele estava nessa residência fixa hoje, né? Aí chegou um caminhão com um carro e uma caixa com os documentos da mãe dele. Falou, ó, isso aqui é pro fulano de tal. Aí ele disse que viu a caixa, abriu, tinha um monte de coisas de esteto, né, aparelho de pressão, essas coisas todas, de enfermagem, o certidão de óbito e documentação da mãe. Aí ele veio me conversar comigo para dizer isso, né? Falou, olha, que mudança na minha vida, né? Eu era morador de rua, hoje eu encostou um caminhão dizendo que o carro era da minha mãe, que agora é meu, e ele trouxe essa caixa aqui e mostrou. Eu falei, deixa eu ver, né, o certidão de óbito. Eu olhei a certidão de óbito, né? Aí eu vi o nome, mas o nome era comum, não liguei uma história a outra, né? Aí ele mostrou a carteirinha de enfermagem dela, né, do Corém dela. Aí quando eu vi a foto, eu lembrei que atendi. Como é que pode? Mundo pequeno, hein? Mundo pequeno. Ele de São Paulo veio para Mauá, eu atendi a mãe dele e depois atendi o filho. Isso é uma história que marcou. Por que eu? Sendo que tem um monte de profissional, nossa, muito, né? Então essa é uma história que marcou. Vou dizer Imagino, a verdade para vocês, marcou muito. Bem né? marcante mesmo, até quem... Eu falo só que de escutar, já imaginamos o... dá até arrepia, viu? Eu falo, dá até para escrever um E a mãe, filme. e essa mãe, nesse momento que ela estava sendo tratada, ela chegou a comentar que tinha um filho? Então, eu estou Teve isso tentando ou não? buscar isso na minha memória, que infelizmente a gente, com o passar do tempo também, não vai lembrando, porque é muita gente que você atende e muita história, né? Então eu lembro da depressão dela, muito forte, mas eu não lembro em si da história dela. Mas eu gostaria até de ver o prontuário, que já era, na época era o UBS Zaira 1, depois mudou muita coisa, não sei se existe o prontuário dela ainda. Desculpa, porque faz muito tempo, né? Mas eu gostaria de ver, porque com Dá um certeza livro, uma dá um história livro, bem- dá um livro, dá um filme. eu Aqueles acho casos verdade da Rede Globo. Antigamente na Rede Globo passava um tal de caso verdade, né? Que eram vários isso. casos assim. É interessante, mais ou menos né? nesse roteiro, bem Não, interessante. Porque o mundo é pequeno, como diz, né? Porque tantos profissionais, tantos lugares, tantas cidades que ele podia estar aparecendo, veio Tinha caindo, que né? ser. Teve um Interessante. papel aí, teve um papel lá tem uma na coisa- vida deles. Olha, o Santo, estamos aqui caminhando para o final do programa. Agradeço, Opa, olha. foi rápido, hein? Muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Agradeço viu, Beto? mesmo, mas Foi olha, um prazer, estou à apesar- disposição, viu? Apesar de ter cumprimentado, eu tenho ainda um minuto e eu quero terminar aí. Só vai ter um minuto aí.
Aquela câmera é sua, fique à vontade. Dê uma mensagem final aqui para o nosso telespectador aqui da Eco TV. Bom, eu quero agradecer o convite, né, que o Beza fez para participar desse momento aqui. E quero deixar um alerta para as famílias, cuidarem mais dos seus filhos, né? Participarem mais da vida deles, principalmente nessa fase escolar, nessa fase de adolescência, que é uma fase complicada, né? É uma fase que, se você não cuidar, quem estiver lá fora vai cuidar. Então abrace seu filho, diga que ama ele, sabe? Participe da vida dele. Com certeza você vai estar ajudando, vai estar prevenindo a ele não seguir um caminho ruim. Tá bom? Ok. É isso aí, com essa mensagem aqui do Santo Rochella, do psicólogo de Mauá, nós terminamos aqui esta edição do Eco TV Entrevista. Muito obrigado. Mais uma vez, gostei.